Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 20º dia da caminhada de oração 4. Hoje é dia 10 de maio de 2019 e hoje é sexta-feira. O tema de hoje é crescer e multiplicai. O texto-chave está em Gênesis capítulo 1, versículo 28. E antes de eu começar, eu quero agradecer a todas que têm compartilhado seus testemunhos, compartilhado a palavra, compartilhado às vezes alguma dúvida. Aquilo que está no seu coração, que tem compartilhado, eu quero agradecer, tá bom? Isso me edifica, ajuda a minha fé e a gente vai crescendo em comunhão e aprendendo umas com as outras. Ontem nós falamos, né, irmãs, sobre o nosso futuro, né? Aquilo que nos espera, da gente se tornar uma velhinha bem bacana, sábia, prudente. E eu quero continuar nesse assunto, não da idade, mas esse assunto de sabedoria, de buscar nos tornar melhor, né? Mais uma vez, o objetivo da caminhada de oração são pequenos devocionais, não pequenos, né, irmã? Que às vezes são longos, né? Uma pregação. Mas o objetivo dele é despertar o nosso espírito, levar a gente a pensar em assuntos que a vida vai passando e a gente não pensa muitas vezes em certas coisas. Os espíritos das pessoas têm andado adormecido e somente a luz de Cristo e o toque do Espírito Santo é que pode nos despertar. Às vezes nós estamos dentro da igreja, às vezes nós estamos ali ouvindo palavras maravilhosas, mas o espírito está adormecido. A palavra de Deus diz: desperta tu que dormes, né? E Cristo te resplandecerá dentre os mortos. Então, é tempo da gente despertar o nosso espírito. Então, a palavra de Deus, eu tento trazer um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido, daquilo que o Senhor tem me despertado. Então, esse é o objetivo da caminhada de oração, despertar o espírito adormecido, porque a correria do dia a dia tenta nos ludibriar, o cansaço e a nossa mente, ao invés de ser levada cativa à obediência de Cristo todos os dias, às vezes a gente deixa a nossa mente vagar, né? Para onde é que ela quer, para onde o inimigo sopra, para onde uma seta vem sobre nós naquele dia. E o meu sonho, irmãs, o meu sonho no Ministério de Mulheres é que a gente chega a um dia que todas vão estar crescendo, florescendo, dando seu fruto naquilo que foi chamada para fazer, e vamos estar todas em harmonia, crescidas, saudável, maduras, livre, inteligente, prudente, fluindo nos seus dons e nos seus talentos. Então esse é o desejo do meu coração. Quando eu trago bastante temas diferentes, é para dar uma sacudida na nossa vida, né? E estimular a gente a pensar. Ontem eu estava lembrando um pouquinho que, quando eu disse que desde criança eu já pensava sempre no futuro, hoje isso está me valendo, né, irmã? Hoje está me valendo. Mas quando eu era jovem, isso chegou a ser um peso para mim, porque eu parecia muitas vezes uma velha, né, dentro de um corpo novo. Então eu com 10 anos, eu já parecia que eu tinha uns 18, né? Eu já estava pensando em trabalhar, eu sentava e eu estava fazendo, era crochê, entendeu? Com 10 anos eu estava fazendo crochê, eu sempre estava vendo os mais velhos. O crochê eu tinha uma tia que fazia, e quando ela estava por perto, eu já sentava perto, já perguntava como que era. Então eu com 10 anos, eu estava sentada fazendo crochê, fazendo roupa para Barbie, e não foi fácil isso naquela época para mim, porque às vezes a turma de meninas estavam brincando, a minha irmã, a segunda, né, depois de mim, ela é bem molecona, e então ela sempre brincando, correndo, caindo, e eu já sempre lá sentada, ponderando alguns assuntos da vida, e era difícil para mim, eu era um pouco, às vezes eu me sentia muito rejeitada, muito excluída. Não que eu me excluísse, mas eu me sentia bem rejeitada, bem excluída, porque
Não dava para conversar com as meninas da minha época certas coisas. Então não foi fácil não, irmãs, mas hoje eu vejo que tudo tem um propósito. E é isso, sabe, que Deus tem usado na minha vida, nesse chamado, nesse ministério, para despertar esses espíritos adormecidos. Porque Deus, quando Ele nos criou, Ele colocou dentro de nós é, grandes ensinamentos, né? Já colocou dentro do nosso espírito uma luz que vai nos guiar, uma direção, né? Que é o discernimento, que é uma intuição. E o Espírito Santo está ali para alinhar tudo, segundo a palavra de Deus. Mas às vezes no nosso dia a dia, na nossa cultura ou aquilo que o inimigo usa para abafar, para calar o seu propósito, para calar o seu destino. Se eu fosse me deixar levar pelas rejeições que eu passei nessa área que eu já tinha essa diferença, hoje eu não estaria falando o que eu estou falando hoje. Hoje eu não teria recebido e deixado fluir e buscar o equilíbrio, né, de que eu era uma criança, porém eu também tinha algumas áreas que eu estava além, né? Mas eu quero falar sobre isso, então. Tudo que tem sido falado, todos esses temas, crescei e multiplicai. A vontade que eu tenho é isso, de ver cada uma crescendo a cada dia, né? Assim como Deus tem feito na minha vida, assim como Deus usou mulheres maravilhosas, com a graça de Deus ali sobre elas, que eram seguras de si, que fluíam no seu chamado para me ajudar. Esse é o desejo do meu coração com esses devocionais. Vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 28. Então Deus os abençoou e lhe disse: crescei e multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se rastejam sobre a terra, que se arrastam sobre a terra. Essa versão que eu deixei aqui está falando frutificai, mas eu gosto da versão antiga que diz crescei e multiplicai. Esse crescer não é só crescer em números, da gente ter muitos filhos e expandir e crescer, né? Se tornar uma nação, se tornar um povo. Mas é crescer a cada dia. Nós precisamos disso, crescer a cada dia, né? Crescer no conhecimento, crescer na graça, crescer na sabedoria, crescer nos dons que Deus nos deu, nos talentos que Ele nos deu. E eu quero falar também o versículo 18 do capítulo de Provérbios 4. Provérbios 4, versículo 18, mas depois eu vou dar uma olhada nesses outros versículos aqui. Mas eu quero esse outro versículo aqui. A vereda do justo é como a luz da aurora, que ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então aqui está dizendo que o caminho do justo é como uma luz da aurora que vai brilhando, brilhando a cada dia até ser dia perfeito. Então, até o último dia que Deus nos chamar, e quando Ele nos chamar, nós possamos dizer o que Simeão disse ontem, né, que eu estava lendo, Simeão disse, despede em paz o teu servo, porque eu já vi tudo que o Senhor tinha falado e prometido. Então, até aquele dia, nós temos para viver de glória em glória, de luz em luz, brilhando mais e mais até a gente se tornar perfeito. Então, esse é o caminho que Deus preparou para nós, irmãs. Um caminho de luz. E onde há luz, há vitória. Onde há luz, há sabedoria. Aqui no versículo 19, fala assim: mas o caminho dos perversos é como a escuridão. Eles não sabem nem no que é que eles tropeçam. A falta da gente atinar para as coisas, a falta da gente dominar sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções. O Senhor disse aqui para Adão e Eva: domine sobre os peixes, sobre tudo. Sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais. Se a gente tem que dominar o que está de fora,
quanto mais o que está por dentro, né? Quando Deus, na palavra dele, diz: levai cativa a sua mente à obediência de Cristo. Todos os dias nós temos que estar ponderando em algo, né? Analisando a nossa vida, tendo gratidão, deixando sair para fora aquilo que a gente está aprendendo. Não guarda só dentro do seu coração, não. Se você sentiu que você precisa ser mais grato, então pratique a gratidão. Se você sentiu, né, deu um despertar, você ouviu uma palavra, não só o meu devocional, mas ouviu uma palavra na igreja, ouviu uma palavra de um pastor, sei lá, Deus vai estar usando as pessoas para te falar, ou você leu na palavra, se você ouviu e você sentiu que você precisa ser mais generoso, pratique aquilo que você tem aprendido, porque se você não praticar, em vão será. A Bíblia diz que ele não dá pérola aos porcos. É como um céu que se abre sobre a sua cabeça quando você se dispõe a querer mais, e ali está uma chuva de bênção para cair. Mas se você ouve, não pratica, é como se aquele céu fecha novamente. Aí o dia que você se despertar de novo, aquele céu vai abrir novamente sobre a sua cabeça. Mas até que não, aquilo fica fechado, né? Então eu quero continuar lendo aqui o Provérbios e falando, compartilhando com vocês. No versículo 20 fala: filho meu, atenta para minhas palavras e para os meus ensinamentos. Inclina os ouvidos. Então nós precisamos atentar para a palavra de Deus. Se você tem desejo de ter conhecimento, de sabedoria, para a sua vida em primeiro lugar, não para mostrar para ninguém, né? Não para ensinar ninguém, para a sua vida. Leia Provérbios, todo dia um capítulo de Provérbios, né? Leia Eclesiastes, um livro maravilhoso. Lê Salmos, vai lendo a palavra. A palavra de Deus, irmãs, ela é uma coisa muito, ela é um mistério muito profundo. Né? Eu não sei quantas vezes eu já li algum tipo de livro da Bíblia, por exemplo, Provérbios. Eu não sei quantas vezes eu já li Provérbios na minha vida, mas ela é uma fonte inesgotável. Ela não é um livro comum que você lê uma vez e não tem interesse de ler outra vez, porque você já sabe tudo que está lá, né? Eu não sou muito, eu amo ler, mas eu não sou muito de ler livro duas vezes, porque acaba que eu tenho uma memória boa e eu já lembro tudo que o livro está falando. Então, mas a Bíblia não é assim, é impressionante. Esse ano mesmo eu li Neemias 3 vezes. Eu já tinha lido, sei lá quantas vezes já. Só esse ano eu li 3 vezes. Mas toda vez que eu lia, tinha algo diferente. Tinha um aprendizado diferente. Ela é muito viva, ela é muito poderosa, essa palavra. Então, dê ouvido à palavra de Deus. Questione com ele, né? Não é, converse com ele. Ele gosta que conversa. As nossas dúvidas, irmãs, têm que ser colocadas para fora. Quer ver, por exemplo, uma dúvida que eu tinha quando eu li a palavra, que eu achava aquilo meio... Não concordava muito, sabe? No fundinho, no fundinho. Às vezes a gente tem medo de não concordar com alguma coisa, né? Às vezes a gente tem medo. Ai, será que Deus vai me fulminar se eu perguntar aqui? Ai, isso aqui parece que não tá batendo. Mas você tem que colocar diante do Senhor, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela quebra as fortalezas. Fortalezas e sofisma. E sofisma é uma mentira com aparência de verdade. Então, uma palavra, por exemplo, que eu tinha essa dificuldade, quando eu li a história do filho pródigo, né? Aquele filho que pegou toda a herança, foi para lá, gastou tudo. Quando ele volta, ali o pai faz uma festa para ele e o outro fica com ciúme. E o outro fala: pai, mas eu não estive aqui com o senhor todo o tempo e o senhor nunca me deu nada. E ele fala: meu filho, era seu. Mas eu ficava sem entender. Eu ficava achando assim: poxa, mas realmente o filho que ficou tinha todo o direito, né? E eu ficava até com dó do filho que ficou. Eu pensava que, como se fosse eu sou o filho que ficou. Ah, não, senhor, eu sou o filho que ficou. Eu tenho feito tudo certo, aí vem o outro. Então eu levei anos para entender isso, mas eu falava com o Senhor. Estranho isso, essa palavra é esquisita. Por que que o outro... Aí depois você vai entender, né? Deus vai te mostrar. Porque tem interpretações da Bíblia que vai ser clara, tem interpretações da Bíblia que tem mistérios por trás. Aí quando eu entendi aquela parábola, não sendo só uma história no natural, mas sendo uma história que representava o que Deus
fazia por nós, representava que o que ficou era um filho que era filho, mas ele não entendia, ele não tomava posse da sua filiação. Aí as coisas clarearam. Então, tenha liberdade de perguntar para o Senhor as coisas, né? Tenha liberdade de procurar ajuda também quando você tiver alguma dúvida, porque às vezes o inimigo, ele... essa é a especialidade dele, irmã. Engano, mentira e fazer a gente entender, às vezes, as coisas da maneira errada. E por ali a gente vai arrastando a vida por anos e a gente deixa de desfrutar. Então, o Senhor está dizendo: atenta às minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina o ouvido. Aqui fala também assim: não os deixe apartar dos teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração. Então, não tira isso dos teus olhos, é o que eu falo todos os dias. Acordou, tomou café, começou a preparar para a sua vida do dia a dia, mas sempre ligada. Pai, o que o senhor quer falar comigo hoje? E começa a falar com ele também, né? Ele é um Deus que fala e ele é um Deus que quer conversa também. E aí você começa a conversar com ele todos os dias, desenvolver intimidade. Porque nós, cristãos, nós viemos de um país, né, irmãs, que não tem muita cultura Nós viemos de um país mistificado, cheio de como é que eu vou explicar? Não é misticismo. Tem misticismo também, mas não é isso. Mistificação de raças. Então, nós não temos uma cultura, né? Poucas pessoas sabem a sua linhagem. Nós não somos aquele país como é Israel, que tem a sua cultura, 5.000 anos, é a mesma coisa, né? Tem de geração em geração. Nós somos um povo que é maravilhoso, né? Uma das raças, um dos países que mais teve essa mistificação de raça e é maravilhoso. Mas isso às vezes atrapalha a gente de compreender o quão maravilhosa é a palavra de Deus, porque nós entendemos a palavra de Deus, entendemos o cristianismo como uma religião. É apenas uma religião para acalentar nossa alma, para nos socorrer nos problemas. E por isso que... Mas o plano de Deus, e por isso que o povo judeu é uma nação que está aí tantos anos, né? Continuando sendo o povo de Deus, apesar dos erros, apesar de muita coisa, eles continuam sendo, porque a palavra de Deus ela é muito mais que religião. Ela é cultura, ela é, ela é sabedoria, ela é conhecimento, ela é uma fonte inesgotável de tudo isso. Então, vamos ler aqui mais um pouquinho, falando aqui que é para a gente não tirar dos nossos olhos a palavra de Deus, no versículo 21, e para a gente guardar no mais íntimo do coração, né? Então, ouviu uma palavra que falou com você, guarda no mais íntimo do seu coração. Porque não há vida, porque são vida, no versículo 22, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Então, a palavra de Deus, ela vai trazendo saúde para o nosso corpo. Aquilo que eu falei ontem da idade, que com a idade o corpo vai, né, enfraquecendo. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova a cada dia. E se você quer renovo na sua vida, é a palavra de Deus. Quanto mais você vai alimentando da palavra de Deus, aí você acorda animada, aí você acorda porque você tem propósito. Você sabe que existe um Deus real que está olhando para a sua vida, que está direcionando todas as coisas, que vai falar com você, que vai te dar uma direção, que se ele não deu ainda, ele vai dar. Basta você continuar buscando. Então aí fica tudo muito mais leve, sabe? Não fica aquela coisa assim, eu sou sozinho no mundo, eu mesmo tenho que me virar, porque esse é o plano do inimigo, né? Ele quer que você perca a filiação, como foi ali com o filho que ficou, que parecia que estava perto do pai, mas não estava perto do pai, só estava ali trabalhando para o pai, ali na lavoura. E quando ele vê o outro chegando, que o pai vai fazer uma festa, ele fala: eu estou aqui trabalhando, não ganho nada. Porque você não buscou, você não interagiu, foi o que ele falou. Tudo era seu, meu filho. Se você quisesse pegar um bezerro e fazer uma festa, eu ia ter deixado. Então a culpa não é nossa, que não buscamos intimidade com o Senhor. Então está falando que ele é saúde para o seu corpo.
Comece a profetizar a palavra de Deus sobre o seu corpo, sobre a sua vida. Respira a palavra de Deus. O Senhor diz que quando ele criou o homem, ele soprou no homem o fôlego de vida. Então respira. Quando você respirar, lembra disso, que foi o sopro de Deus nas suas narinas. E que aquele ar, quando entrar, ele entra com vida, trazendo vida, expulsando do seu corpo todo o cansaço, toda a enfermidade, toda a mentira do inimigo, sabe? Pratica essas coisas simples que o Espírito Santo vai nos guiando. Vamos lá. 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, além da gente avaliar a gente mesmo todos os dias, guardar o nosso coração. O que sai do nosso coração? Às vezes o nosso coração está maldoso, às vezes você desejou mal para alguém, ou às vezes veio uma seta no seu coração. Te repreenda você mesmo. Falei, o que você está pensando? E abra a boca e diz, Senhor, me perdoa por isso. Né? Quando você está impaciente com alguém, quando você julga, quando você critica, aquilo que vier do seu coração. Porque essa fonte, a Bíblia diz que o coração procede à fonte da vida. Mas se a gente deixando a sujeira, daqui a pouco está fluindo fonte de morte para nós mesmos, né? No versículo 24 fala, desvia-te da falsidade da sua boca e afasta a perversidade dos seus lábios. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina como falar, ela nos corrige quando a gente fala algo errado. Nós temos que estar vigiando a nossa boca, a porta da nossa boca, os nossos lábios, o que está saindo e o que está entrando, né? Os teus olhos olhem direito e as suas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera o caminho dos teus pés, a vereda dos teus pés, e todo o teu caminho seja reto. No 27, para terminar, não decline nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então, você viu, irmãs, que nós começamos no versículo 18 com a vereda do justo, que é o caminhar do justo, que é a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. E no decorrer disso, a Bíblia diz para a gente guardar todas as palavras do Senhor e ele vai direcionando ali o nosso corpo, né? Ele falou do nosso corpo, ele falou do nosso coração, ele falou dos nossos lábios, ele falou dos nossos olhos e ele volta para os pés. Desvia o teu pé do caminho mau e todos os teus caminhos sejam retos. Avalie-se o homem a si mesmo. Irmã, nessa caminhada de oração, se vocês conseguirem pegar esse versículo e guardar para sempre na vida de vocês, já vai ser sucesso total. Avaliar-se a si mesmo. Você tá indo saiu para ir a uma casa de uma amiga, né? Uma amiga que você começou a fazer uma amizade, a pessoa tá com a vida toda bagunçada, enfim, uma amizade que no fundinho você não tá, Deus, o Espírito Santo tá dizendo cuidado, né? Cuidado com isso aí, cuidado com quem você caminha, mas você não está dando ouvido. Ah, não, mas a gente tem que ser bacana, a gente tem que ser amigo de todo mundo. E você vai um dia, vai 2 dias, vai 3 dias. Quando você vê, você está trilhando o mesmo caminho que a pessoa está trilhando. Então, a gente tem que ponderar o nosso caminho. O Espírito Santo, ele fala conosco, irmãs. Às vezes, uma bebida, né? Ai, não, mas é só um pouquinho, não vai ter problema. E hoje é um pouquinho, amanhã mais um pouquinho, depois mais um pouquinho. Quando você assusta, caiu no vício. Ou retornou a um vício antigo. Ponderar o nosso caminho. Botar rédea em nós mesmos, né? Às vezes está vendo algum filme, está vendo algum vídeo, está vendo alguma coisa que você está sabendo, o Espírito Santo fala, ei, isso não é para você. Ai, mas é só um pouquinho, não vai? Não, mas eu consigo controlar, não tem problema não. Então a gente tem que vigiar e colocar diante do Senhor. Então é isso, vigie o seu caminho, vigie os seus pés, entenda que a sua vida tem um propósito, um chamado e que o seu caminho, a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quanto mais nós praticarmos sabedoria, conhecimento, limpar a nossa vida,
observar as áreas da nossa vida, tentar melhorar, ser mais disciplinado, ser mais criativo, sabe, assim, fluir, não se sabote. Deus criou você para brilhar. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas se eu praticar tudo isso que eu tô aprendendo, eu vou ficar poderosa. Não sei se vocês pensam isso, né? Eu penso, eu vou ficar poderosa demais. Imagina eu uma mulher sábia, boa cozinheira, boa amante, boa mãe, boa profissional. Eu vou ficar top, que ninguém vai me aguentar. E aí você se sabota. Não precisa ser tão boa assim também, não. Aí você vive uma vida mais ou menos, né? E não é isso o plano de Deus. E outra coisa, irmãs, preocupa não. Tem espaço no universo para todo mundo brilhar. Deus criou todos para brilhar. Não pensa que vai tomar o lugar de ninguém. Não pensa que não tem espaço para todo mundo brilhar. Tem espaço para todo mundo brilhar. E quando, uma coisa que eu li um livro maravilhoso, acho que eu não citei ele aqui ainda, né? Sou a mulher dos livros, irmã. O livro chama, quem puder, leia esse livro. Um Retorno ao Amor. O nome da autora é Marianne, não me lembro mais o resto. Mas é isso, Um Retorno ao Amor. Tem em português, tem em inglês, tá? E ela dizia isso, quando você brilha a luz de Deus em você, você está dando liberdade, permissão para que o outro brilhe. Então, esses dias eu estava conversando com a minha filha, eu falei assim, ela falou algo lá também, e eu falei, não tema, porque tem espaço para todo mundo brilhar, né? E aí, como é que ela falou? Ela falou assim que... Aí ela me explicou algo que eu nunca tinha ouvido. Ela disse assim, mas sabia, mãe, que se você... Duas estrelas, se ela brilhar muito perto uma da outra, elas se chocam e aí elas viram um buraco negro. Eu falei, você tá falando sério? Isso existe? Ela falou, é. Eu falei, melhor ainda, agora que a interpretação ficou melhor. Então, tem lugar para todo mundo brilhar e não caça brilhar, chocar com o outro. Não caça querer brilhar a luz do outro, porque você vai chocar e vai apagar as duas, né? Porque às vezes a gente fica ali naquela competição, agarrada com coisa que não devia. Então, é isso aí, irmãs, tá? Olha a aula de espaçonave aqui para nós, a aula geográfica. Então é isso, existe espaço para todas nós brilharmos a luz de Cristo, todas nós. Então vamos vencer, vamos viver aquilo que Deus tem para nós, tá bom? Já desejo já um bom final de semana e que o Senhor continue falando no nosso coração. Vamos preparar nosso coração para mais do que Deus tem para falar. Eu estou assim com uma expectativa muito boa e eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas, muito mais do que a gente pensa ou imagina. Um beijo, fica com Deus.